Ontem eu estava assistindo aquele debate do Inteligência Ilimitada, né, no programa do Vilela, onde o debate era masculinistas versus feministas, né? E hoje eu estava pensando a respeito do debate, até que ponto a gente termina de assistir um debate e realmente sai com algum conteúdo agregado, até que ponto a gente aprende algo com o debate, né? Ultimamente, eu tenho visto o debate mais como um entretenimento, né? Como se fosse ali algo mais divertido. Eu quero ver duas partes se degladiar num tema, mas eu não estou me importando tanto com o resultado. E por que eu digo isso? A gente pensa, vamos pensar em dois tipos de debate, certo? Um debate onde a pessoa vai com a intenção de sempre ficar atacando, ela não está na intenção, ambas as partes não está na intenção de mudar de forma ou de ser corrigida ou de melhorar aquele conceito que ela pensa. Os debates que a gente vê são sempre debates onde são temas opostos, onde as pessoas vão ficar falando somente aquilo que elas acreditam, elas atacam o conceito usando aquilo que elas acreditam e nunca chega a um ponto onde uma parte ou outra vai dar como derrotado. Quando você vai olhar os comentários dos debates, você vai ver que sempre tem gente falando que fulano ganhou, aquele que ele estava torcendo, e o outro lado fala que fulano ganhou. Até mesmo porque esses debates, eu acho que nem teria como, não tem uma métrica de pontuação. Então é como se fosse um jogo de futebol onde nenhum time vai sair vencedor. O time joga, vamos pensar assim, é um jogo de futebol onde não tem gol. Então a bola fica passando de um para o outro e ninguém nunca consegue fazer um gol. E aí o time, um lado do time fala, meu time ganhou, mas não tem gol. O outro fala a mesma coisa, meu time ganhou, mas também não tem gol. Então sempre fica nisso, porque são debates sobre ideias que não está focado em um crescimento ou informação. E por que eu acredito que seja assim? Tá ligado com a questão que a gente ouve muito falar na internet sobre as bolhas. O que seriam as bolhas? Imagina que você começa a produzir um determinado de conteúdo, você começa a se comunicar e a internet ela te permite que sua comunicação encontre pessoas comuns, pessoas que pensam igual a você. Então os conteúdos que você consome na internet não é só você que consome, existem várias outras pessoas que consomem e você se identifica ali dentro daquele conteúdo. A gente pode chamar de bolha ou de comunidade, é como se formasse uma comunidade. Um exemplo, eu trabalho com fotografia. A fotografia, existe uma comunidade de fotógrafos. Então é determinada comunicação, determinadas palavras, tem coisas que eu falo que somente essa comunidade da fotografia vai compreender. Um exemplo de comunidade, comunidades religiosas. Então uma comunidade religiosa, um exemplo católico, ele tem uma forma de se comunicar onde as pessoas que estão ali dentro se comunicam daquela forma e quem é de fora não vai entender. Então, um católico não vai entender a linguagem de um budista não entende a linguagem de um católico. Pode até ter pessoas que transitam entre essas bolhas, mas pessoas que são realmente da bolha, elas acabam que não transitando. O que acontece, um segundo problema que tem relação com um debate. Se existe pessoas que não estão dispostas a transitar entre as bolhas, então o que acontece? Quando a gente vai assistir esses debates, a gente fica dentro da nossa bolha. A gente não está disposto a sair da bolha e ir para a bolha do lado de lá. Quem que se beneficia geralmente nesses debates? É quem geralmente não tem uma bolha, está procurando uma bolha para entrar. A pessoa, vamos dizer assim, é o famoso quem está no meio do muro. Então quem está no meio do muro ali acaba que sendo convencido por um dos lados nesse momento. E eu não sei se seria a maioria, porque quem vai assistir esses debates é quem já faz parte dessas bolhas. E aí o que a gente tem? Dentro das bolhas vamos pensar assim, que tem os crentes e os descrentes. Os crentes são aqueles que acreditam firmemente naquele conteúdo, naquela informação que aquela bolha está passando. Ele acredita, independente do que seja, ele não consegue enxergar nada além daquilo.
A gente vê isso na política, na religião, talvez num time de futebol. Ele acredita e ele não vai mudar de ideia. O descrente é aquele que tem uma visão oposta àquela bolha, aquelas pessoas, oposta aos crentes. Ambos precisam um do outro. Porque quando o descrente questiona, que é o famoso, a gente pode falar o hate, toma um hate, o crente ele tem que, de alguma forma, defender mais ainda, fortalecer mais ainda aquilo que ele acredita. Então, o descrente começa a atacar de determinada forma aquela bolha, e o crente ele vai fazer a defesa, e aquilo ali acaba que enraizando ele mais ainda, porque se ele está defendendo, ele não quer tomar o prejuízo de perder o tempo de defender algo que ele não acredita. Então ele começa a fortalecer mais ainda a crença dele a respeito daquela bolha. Então é necessário que tenha os descrentes e os crentes. Por isso que nesses debates, a gente sempre quando vai ver os comentários ou o chat, fica uma batalha. E assim, quem está do lado de fora, talvez com uma opinião mais neutra, ainda consegue avaliar quem foi melhor, certo? Consegue ver se qual lado se saiu bem em determinado momento. Mas quem está ali dentro, na torcida, ele nunca vai aceitar que o time dele perdeu. Ele nunca vai aceitar que no debate, aquele que ele acredita, a bolha que ele está, saiu derrotada. Então sempre vai ficar esse embate infinito. E é muito difícil acontecer que num debate mude de ideia. Então geralmente ele vai estar buscando trazer alguém que esteja mais neutro a essas duas bolhas. E é como eu falei, eu só tive essa percepção agora, que eu acabo que assistindo mais o debate como uma forma de entretenimento. Porque nunca aconteceu de eu ver um debate onde um dos lados fala assim, olha, você realmente me convenceu e eu vou passar para o seu lado. Nunca tem um derrotado, nunca tem alguém que perdeu. Claro que são ideias, são opiniões, e opiniões não é uma batalha, né? Mas eu noto que, tipo assim, o debate é só para reafirmar aquilo que eles acreditam. Não vai corrigir nenhum. E a gente que está mais neutro consegue ter uma visão de quem que ali, em determinados pontos, porque é muito difícil pegar um debate onde tudo saiu vitorioso, um lado saiu vitorioso. Não tem como falar, fulano ganhou esse debate. É muito difícil a gente ver quem se saiu melhor. Até mesmo porque na comunicação, nos debates, a comunicação acontece muito para a própria bolha. Então, teve ali nesse debate, teve um momento que me chamou a atenção, né? Até que o Vilela ali tocou em um assunto sobre o Hamas, né? Sobre o 7 de outubro. E uma das moças lá do debate acabou que defendendo tal, e o Vilela discorda da ideia, é uma ideia absurda que ela defendeu. E, tipo assim, você vê que ela ficou meio preocupada com a reação do público dela. Porque ao mesmo tempo que ela podia identificar que aquilo que ela está falando pode ser muito perigoso, pode soar muito ruim, ela tinha que se proteger da bolha dela. Porque se ela falasse o oposto à bolha dela, ela pode descredibilizar os próprios seguidores dela, os próprios crentes na bolha dela. Então, tanto é que a debatedora oposta a ela falou, enquanto você estava falando aqui, você mudou de opinião porque apareceu alguém aqui e falou alguma coisa para você, né? Claro que isso é nos bastidores. Então você vê que ela fica assustada. Então você fica refém da sua bolha. E aí o que acontece? Nesses debates, a comunicação é voltada totalmente para a bolha. E independente dos lados, eu acho que assim, quem teve mais coerência, e era necessário ter coerência nesse debate, era o Vilela, claro, ele estava bem tranquilo. E eu vejo que o outro rapaz, acho que é Saldanha, o apelido dele, ou o nome dele, sobrenome, não sei. Ele também estava bem tranquilo, apesar que teve algumas interrupções, mas boa parte do debate, aí tinha a outra mulher, né, eu não vou lembrar o nome dela, Madia, alguma coisa assim, que estava do lado dos masculinistas contra duas feministas. As duas feministas e essa mulher, toda hora ficava no embate em que era puro entretenimento. Teve uma hora que a mulher mandou a outra calar a boca, né? As duas feministas, enquanto o pessoal que era masculinista estava falando, debochavam. A mulher falava muito olhando para a câmera, para a bolha dela.
Por quê? Eles não estão preocupados em sair dali vitoriosos, de forma alguma. Eles só estão ali para reafirmar as crenças deles, eles não estão dispostos a ouvir outro lado, eles não estão dispostos a se informar. Eu acho que é diferente, né, quando a gente pega algum conceito da área acadêmica. No meu caso eu não tenho experiência, eu não fiz faculdade, mas eu acho que se você pega um conceito da área acadêmica, ele vai esmiuçar aquilo para que aquilo realmente chegue a um ponto mais coerente possível. Então ele vai argumentar, ele vai apresentar uma premissa e ele tem que defender aquilo. E enquanto ele tiver ferramentas para defender aquilo, aquilo vai ganhando um corpo até que faça sentido, não só para um lado, mas para boa parte das pessoas. Claro que sempre vai ter dois lados em opiniões. Tem coisas que são exatas, mas opiniões, ideias, conceitos, ainda fica sempre dividido. Porém, eu acho que num debate acadêmico, algo do tipo, a gente ainda tem a construção de algo que eleve as pessoas a um novo patamar. Agora, esses debates que a gente assiste, não. É muito bom, não vou falar que é péssimo, mas é como eu estou falando, é entretenimento. Eu já assisti aquele debate, acho que o debate mais longo, eu acredito, de 12 horas, que era criacionistas versus evolucionistas. Eu aprendi algumas coisas, foi muito bom, deu para aprender algumas coisas, deu para entender ambos os lados. Mas ninguém mudou de ideia ali, ninguém saiu ali tipo, não, agora é isso, eu mudei, eu preciso estudar mais. Eu imagino que ali terminou, cada um continuou estudando mais ainda suas próprias crenças, não procurou saber mais o outro lado, se aprofundar no outro lado. Então, assim, é muito bom como entretenimento. E também, eu lembro que antigamente a gente tinha costume de assistir debate político. Debate político, a sensação que eu tenho é que eles nunca respondem o que é perguntado. Sempre existe uma pergunta, começa uma resposta e a resposta termina com outra pergunta e fica nisso. É algo infinito e no final a gente nunca entende o que está sendo, o que está sendo proposto ali. Sempre termina... A gente só se contenta, muitas vezes, com a lacração, né, com a parte do humor, se torna puro entretenimento. Mas me diz, o que vocês acham sobre o debate? Vocês assistem? Vocês discordam disso? Vocês já perceberam também que debate pode ser entretenimento? Tem algum debate que vocês indicam, tá assistindo? Põe aí nos comentários e me diz. E se for possível, se inscreva no meu canal. Isso vai me ajudar bastante. E até a próxima!